Você já sentiu que sua vida está girando em círculos como se faltasse algo que você não consegue explicar? Como se tudo o que você faz, trabalho, família, até ir à igreja, não fosse suficiente para preencher o vazio? Eu sei exatamente como é. Há alguns anos eu vivia assim. Tinha um bom emprego, uma rotina cheia, mas no fundo, sentia que minha vida não tinha propósito. Eu acordava todos os dias com uma inquietação, como se estivesse correndo atrás de algo que nunca alcançava. O peso do vazio era tão real que eu podia sentir ele apertando meu peito. Uma noite, sentado no sofá, com o barulho da cidade lá fora e o silêncio gritando dentro de mim, peguei minha Bíblia, quase por desespero. Abri em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu li, mas, para ser honesto, aquelas palavras pareciam um conselho vazio. Buscar o reino de Deus? Eu nem sabia o que isso significava. Eu ia à igreja, cantava os louvores, orava antes de dormir, mas ainda me sentia perdido. O que era esse reino que Jesus falava? Por que eu não conseguia encontrá-lo? Na igreja eu via pessoas falando sobre propósito com tanta certeza, e isso só me fazia sentir pior. Eu me perguntava, o que há de errado comigo? Por que não sinto essa paz que eles têm? Eu tentava preencher o vazio com mais trabalho, mais compromissos, até com redes sociais, mas nada funcionava. Minha vida parecia uma lista de tarefas sem fim, e eu me sentia um impostor, fingindo que estava tudo bem. Eu orava, pedia a Deus por direção, mas parecia que ele estava em silêncio. Deus, o que estou fazendo de errado? O que é esse reino que eu não encontro? Mas naquela noite uma pergunta ficou ecoando na minha cabeça. E se Jesus tivesse revelado algo sobre o reino de Deus que eu ainda não entendia? E se esse reino fosse a chave para dar sentido à minha vida? Eu não tinha respostas, mas aquela faísca de curiosidade me fez segurar a Bíblia com mais força, esperando que Deus me mostrasse algo que pudesse mudar minha forma de viver. Eu não queria continuar vivendo com aquele vazio, então decidi correr atrás de respostas. Achei que, se me esforçasse mais, poderia encontrar o propósito que faltava. Comecei a mergulhar na Bíblia, lendo sobre o reino de Deus, buscando entender o que Jesus queria dizer. Li Mateus 13,44, a parábola do tesouro escondido, onde um homem vende tudo para comprar um campo por causa do tesouro. Eu pensava, é isso, o reino é valioso, mas como eu encontro esse tesouro na minha vida? Eu tentava, mas parecia que o reino estava sempre fora do meu alcance. Na minha rotina, eu tentava preencher o vazio com ação. Me voluntariei para tudo na igreja, grupos de estudo, eventos, até limpar o salão. Achei que se fosse mais ativo, Deus me mostraria meu propósito. No trabalho, me jogava em projetos, buscando reconhecimento, pensando que talvez o sucesso me desse sentido. Mas quanto mais eu corria, mais cansado ficava. A igreja era inspiradora, mas eu ainda saía dos cultos com a mesma inquietação. O trabalho me dava momentos de orgulho, mas no fim do dia, o vazio voltava. Eu também tentava ser mais espiritual. Orava mais, jejuava, lia livros de teologia. Um pastor pregou sobre Mateus 6,33, dizendo que buscar o reino de Deus significa colocar Deus acima de tudo. Eu anotava, tentava aplicar, mas parecia que nada mudava. Eu me perguntava, se o reino é tão importante, por que eu não o encontro? O que estou fazendo de errado? Minha vida parecia uma busca sem fim, como se eu estivesse vagando num deserto, com a areia queimando meus pés, sem ver um oásis. Chegou uma noite em que eu não aguentava mais. Depois de mais um dia corrido sem sentir propósito, sentei na minha sala, com a Bíblia fechada ao meu lado. Eu estava exausto de tentar, de buscar algo que não entendia. Só consegui dizer, Deus, eu não sei o que é o reino, mas estou cansado de viver assim. Me mostra o que Jesus quis dizer. Eu estava no fim de mim mesmo, com nada além de um fio de esperança, esperando que Deus falasse comigo, como falou através das palavras de Jesus. Naquela noite, quando disse, Deus me mostra, algo mudou.
Peguei a Bíblia quase sem esperar nada e voltei a Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Li também Mateus 13,44 sobre o tesouro escondido, e pela primeira vez, aquelas palavras não eram só um conselho, eram uma revelação. Era como se Jesus estivesse sussurrando no meu coração. O reino não é algo que você encontra fora de você, é eu, vivendo em você. Eu percebi que, todo esse tempo, eu buscava o reino como uma conquista, mas Jesus estava me chamando para encontrá-lo em uma relação com ele. Eu comecei a chorar, mas era um choro de alívio. Pensei na parábola do tesouro. O homem vendeu tudo porque o reino valia mais. Eu estava tentando preencher minha vida com trabalho, compromissos, até com a igreja, mas o reino de Deus era sobre colocar Jesus acima de tudo, não como uma tarefa, mas como um relacionamento. Minha inquietação, meu vazio, não eram sinais de que eu estava falhando. Eram convites para buscar Jesus primeiro, para encontrar meu propósito nele. Eu percebi que Jesus revelou o reino como algo presente, não distante. Ele estava comigo, mesmo nos meus dias vazios, esperando que eu o colocasse no centro. Naquela noite, orei diferente. Jesus, eu quero buscar o teu reino. Quero que você seja meu tesouro. Senti uma paz que não explicava. Não era como se minha vida tivesse mudado de repente, mas o vazio começou a ser preenchido por uma certeza. Jesus era o propósito que eu buscava. Depois daquela noite, comecei a viver de um jeito novo. O vazio ainda aparecia às vezes, mas eu não me sentia mais perdido. Mateus 6,33 se tornou minha âncora. Buscar o reino de Deus era buscar Jesus, e isso dava sentido a tudo. Eu comecei a mudar como encarava a minha vida. No trabalho, parei de buscar reconhecimento e comecei a trabalhar com gratidão, sabendo que Jesus estava comigo. Na igreja, parei de me comparar com os outros e comecei a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Decidi colocar Jesus no centro, um dia de cada vez. Antes eu enchia minha rotina para fugir do vazio. Agora, comecei a reservar tempo para orar, não só pedindo coisas, mas conversando com Jesus, como um amigo. Lia as parábolas, como a do tesouro escondido, e via que o reino valia mais do que qualquer conquista. Comecei a viver com menos pressa, confiando que, se buscasse Jesus primeiro, o resto se encaixaria. Eu também comecei a compartilhar minha história na igreja. Antes eu me escondia com vergonha de admitir que me sentia perdido. Mas, quando contei como o vazio me levou a Jesus, vi pessoas se conectarem. Um amigo disse que minha história o inspirou a parar de buscar propósito no trabalho e começar a buscar Jesus. Minha jornada, que eu achava tão pequena, estava sendo usada por Deus para mostrar o valor do reino. Mateus 6,33. E as parábolas de Jesus me lembravam que o tesouro estava em Cristo, não nas coisas que eu tentava alcançar. Aos poucos vi mudanças. Minha vida não ficou perfeita, mas encontrei alegria nas pequenas coisas. Uma oração respondida, um momento de paz no caos. Meu trabalho ganhou novo sentido, não por promoções, mas porque eu via Jesus nele. Minha fé cresceu, não porque eu tinha todas as respostas, mas porque eu tinha Jesus. Meu vazio estava se tornando um testemunho de que o reino de Deus é o tesouro que muda tudo. Se você sente um vazio que não explica, como se sua vida não tivesse propósito, quero te dizer: Jesus é o tesouro que você busca. Minha jornada me ensinou que o reino de Deus, como Jesus revelou em Mateus 6,33, não é uma conquista distante, é um relacionamento com Ele. A parábola do tesouro escondido, Mateus 13,44, mostra que ele vale mais do que tudo, e ele está te chamando para buscá-lo primeiro. Quero te dar conselhos práticos. Primeiro, converse com Jesus. Seja honesto, diga a ele seu vazio, suas dúvidas. Ele ouve orações simples. Segundo, comece pequeno. Reserve 5 minutos para ler uma parábola ou orar, colocando Jesus no centro. Terceiro, busque uma comunidade.
Compartilhar minha história na igreja me mostrou que não estou sozinho, e você também não está. Falar sobre sua busca pode trazer sentido. Acima de tudo, confie que Jesus é o reino que você procura. Ele prometeu que, se o buscarmos primeiro, o resto se encaixa. Hoje, te desafio a abrir sua Bíblia em Mateus 6,33 ou Mateus 13,44. Leia sobre o reino e peça a Jesus para ser seu tesouro. Talvez seja orar com o coração aberto, compartilhar sua história ou dar um passo de fé. Quero te convidar a fazer isso agora. Ore. Jesus, quero buscar o teu reino. Seja meu propósito. Depois, dê um passo. Sua vida, com todo o seu vazio, é um campo onde Jesus escondeu um tesouro. Ele está te chamando para encontrá-lo, e sua fé vai inspirar outros. Vamos caminhar juntos nessa jornada?